Fala, clubista! Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Rodada 13 do Cartola? Tá preparado ou não tá aí, hein? Rodada que vai começar esse final de semana com muitos jogos. Acho que uma rodada muito boa, que tem muita oportunidade pra gente conseguir imitar. Aí tanto com atacante quanto com meia. Acho que tem uma rodada muito boa aí também para times que podem não tomar gols. Então, cara, tô prevendo aí uma rodada que é pra gente bater 100 pontos, hein? Quem aí tá comigo que acha que vai bater 100 pontos, deixa aí seu comentário aqui no vídeo. Cara, e já aproveita, já mete o dedo no like aí, vai. Não vamos perder tempo não, mete o dedo no like aí, cara. Se inscreve também no canal, ativa o sininho, vamos fortalecer aí a parada, vamos? Vamos ajudar a gente. Beleza? A gente sempre vem aí com análise legal, dica bacana. Fechado? Vamos mais, sem mais delongas, vamos falar aí da escalação? Vambora então, galera. Cara, e para começar aqui a nossa brincadeira, É, vamos ver a análise, vamos ver o que os números estão dizendo sobre a rodada 13 do Cartola, beleza? Sobre a rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente vai fazer uma análise um pouco mais completa, a gente vai trazer quem são os times com maior probabilidade de vencer as partidas, vamos trazer também quais são os jogadores que podem marcar gols nessa rodada e quais são os times que podem não sofrer gols também nessa rodada, tá? Então é uma análise tanto para a gente acertar quem a gente quer que coloque ali mais no ataque, tanto quem a gente pode apostar para jogar um pouco mais na defesa. Na terça-feira eu já fiz um vídeo trazendo aí uma prévia do meu time para essa rodada, e nessa prévia eu ainda não tinha essa informação dessa análise um pouco mais estatística. E aí pode ser até que eu faça algumas mudanças no meu time baseado no que a estatística está trazendo aqui para a gente, beleza? Então fica aí até o final do vídeo que a gente vai ver o que a gente vai mudar, o que a gente vai manter daquele time que a gente montou na terça-feira, combinado? Então vamos lá, sem mais delongas, o time com maior favoritismo nessa rodada é o Fluminense, o jogo é Fluminense e Chapecoense, ele é um favorito absoluto, ele tem mais de 50% de chance de vencer essa partida, enquanto a Chape tem 24% contra 22% de empate. Então o empate aqui vai ser uma coisa muito rara, e ele traz aqui também para a gente que a Chape é um dos piores visitantes e o John Kennedy já tem 5 gols jogando aqui como mandante, tá? Então acaba sendo um cenário muito bom, tanto para o Fluminense quanto para o John Kennedy. É bom a gente ficar de olho. Eu não sei se o John Kennedy no Cartola está aparecendo como provável ou não, mas a gente pode depois dar uma olhadinha lá, quando a gente chegar nos atacantes. Fechado? Combinado? Depois vamos lembrar de ver o John Kennedy. Atlético Paranaense e Vitória. Aqui a gente tem um forte favorito, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense com 52%, vai, 96%, 53% de chance de vencer. O empate com 25 e 95 e a vitória do Vitória, o triunfo do Vitória em 21%, beleza? O Atlético é um dos melhores mandantes do campeonato e, cara, Viveiros comendo a bola, metendo gol adoidado e o Mendoza também. É um ataque muito forte do Atlético Paranaense. Essa dupla aqui, Viveiros e Mendoza, cara, estão jogando por música, estão fazendo chover ali no time do Atlético, tá? Então vale a pena ficar de olho nessa dupla aqui também pro ataque. O favorito em casa é o São Paulo, no jogo São Paulo contra o Mirassol. O São Paulo tem quase 50% de favoritismo, tem 47,67%, enquanto o Mirassol tem um favoritismo de 24% e o empate em 28%. O São Paulo jogando em casa já tem 12 pontos, em 5 jogos como mandante, e o Mirassol está na zona de rebaixamento. O Caleri está passando por uma fase muito boa no São Paulo, tanto fazendo gols quanto participando dos gols, dando assistência, participando da preparação de jogadas, fazendo a pressão lá na frente para conseguir desarme. Acho que o Caleri também é uma boa opção para o ataque. E tendo um outro jogo aqui, um jogo já um pouco mais complicadinho, que é um confronto ali no topo de tabela, é Bragantino e Palmeiras. É um jogo totalmente aberto, tudo pode acontecer. Tanto pode ser um jogo de vitória do Bragantino, quanto um jogo de vitória do Palmeiras, quanto um empate. Então aqui, cara, velho, é briga de foice no escuro. Não dá pra apontar um lado e seguir firme. Aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela na hora de escolher jogadores, tanto do Braga quanto do Palmeiras. Um outro jogo grande, é um duelo de gigantes, é um clássico nacional, é Atlético Mineiro e Flamengo. Aqui a estatística traz um favoritismo um pouco maior para o Atlético do que para o Flamengo, e isso até me surpreendeu.
Eu achava que aqui ia ter um pouco mais um empate, estar aqui sendo a maior probabilidade de acontecer nesse jogo, ou uma vitória do Flamengo nesse jogo, mesmo o Flamengo jogando fora de casa. Mas aí a estatística trouxe outra visão aqui pra gente, trouxe uma vitória do Atlético. Depois a gente confere, a gente vê na rodada se, cara, os números estavam corretos ou o meu feeling estava correto em achar que o Flamengo fosse vencer ou que fosse, no mínimo, dar um empate. Cara, mas também é um outro jogo que já na terça-feira eu já falava que eu estava correndo dessa partida porque eu não consigo cravar quem vai vencer. Aqui traz que o Pedro é uma boa opção para atacante, mas eu ainda tenho receio. E da última vez que eu tive receio de colocar o Pedro mitou na rodada, tá? Então pode ser que eu esteja falando aqui uma coisa que vai ser totalmente besteira, que o Pedro meta gol, dê assistência, faça chover lá no campo do Galo. Fechou? Lá na Arena MRV. E aí tem algumas armadilhas do Cartola, que são jogos que eles apontam que, uma probabilidade muito grande de ter empate. Então é Corinthians e Vasco, Grêmio e Curitiba, Botafogo e Inter. Nesses jogos que ele aponta como armadilha, normalmente eu acabo não apostando em atacante, nem apostando em zagueiro. Eu acabo apostando muito não, né? Quando eu aposto em jogos assim, eu acabo apostando em jogadores do meio. Eu já vou até antecipar que para esse jogo eu tinha colocado Carlos Vinícius do Grêmio no meu ataque. Ainda pode ser que eu continue com o Carlos Vinícius, porque aí, questão de feeling, não questão de matemática, não questão de estatística, acho que nessa rodada o Carlos Vinícius pode desencantar e voltar a ser o Carlos Vinícius que a gente acostumou a ver no final da temporada passada, no começo dessa temporada, goleador, marcando gol adoidado, jogando na arena do Grêmio. Então acho que pode ser que Carlos Vinícius volte a ser aquele Carlos Vinícius nessa rodada. Tô torcendo por isso. Então já até adianto que, cara, não mexerei em Carlos Vinícius. Carlos Vinícius segue no meu time sendo titular. Corinthians e Vasco eu já tinha colocado ali o meu receio de não colocar jogadores de nenhuma das duas equipes, porque entendo também que é um jogo muito difícil de você conseguir cravar um favorito aqui. Acho que nesse jogo não tem favorita. E Botafogo e Inter é um jogo que, cara, também não vejo muito favoritismo em nenhum dos lados. Talvez eu veja um pouco mais de favoritismo do Botafogo do que do Inter. Talvez não enxergue tanto como um empate, assim como tá falando aqui, que pode ser um jogo de empate. Acho que até acredito que o Botafogo possa vencer. Também não por uma vantagem muito ampla de gols, nada disso, deve ser uma vantagem mínima. E aqui eu acredito muito no Danilo, muito por conta da fase do Danilo, não pela fase do Botafogo, mas pela fase individual que o Danilo está vivendo. Tá jogando muito bem as partidas, e não só jogando muito bem, como também tá pontuando pro Cartola, tá fazendo gol, tá participando de jogadas de ataque. É um jogador que vive uma fase excelente, que pode ser um jogador do Brasil na Copa do Mundo de 2026. É um jogador que eu estou apostando bastante para essa rodada. Danilo do Botafogo. Mesmo ele sendo volante, ainda tem pessoas que têm um pouco de preconceito com volante para Cartola, não para o futebol, lógico, mas para o Cartola, achando que o volante às vezes pode cometer muita falta, pode tomar cartão, dificilmente vai participar de uma assistência, dificilmente vai fazer um gol. Então tem esse viés contra o volante no Cartola. Mas o Danilo, eu tô vendo que ele tá jogando até um pouquinho mais avançado, ele tá participando, ele tá pisando na área. Ele tá sendo aquele famoso volante moderno, que tanto defende quanto ataca. Odeio essa expressão, mas que o pessoal chama de box to box. Achou péssima, mas o Danilo, se fosse personificar ele em uma dessas nomenclaturas novas do futebol, acho que essa aqui caberia melhor para ele, tá? E vamos falar de atacante, vamos falar de artilheiro, os jogadores com maior probabilidade de marcar gol nesta 13ª rodada do campeonato. E aqui estão eles. Em primeiro lugar, John Kennedy Viveiros. A gente acabou de falar sobre o John Kennedy ali, eu não sei se ele está como provável, eu não me lembro se quando eu escalei na terça-feira ele estava como provável, tá? Confesso que eu não me lembro, mas aqui para análise fala que ele tem uma boa expectativa de gols aqui com o John Kennedy. Então vamos ver. O outro é Viveiros. Viveiros, cara, jogando dentro de casa com o mandante, ele tem muita chance de fazer gol. Ele é um atacante, cara, muito bom, de verdade. Ele é um centroavante, cara, que dá trabalho para defesa, dá trabalho para o zagueiro. Ele irrita o zagueiro, ele irrita o time adversário. Ele é rápido, ele tem um chute forte.
cara, ele é um baita atacante. De verdade, o Atlético acertou muito quando eu trouxe o Viveiros aqui para ser o comandante de ataque do time deles, tá? E o Viveiros está aqui como um dos favoritos para fazer gol. Aí, em segundo lugar, o Caleri do São Paulo, jogando em casa contra o Mirassol. O Caleri tá em uma fase muito boa, voltou a fazer gols, participa dando assistência também, preparando jogadas ali para o Luciano, para quem vem de trás ali, Bobadilha, Arthur. Então o Caleri é um bom nome também aqui para o ataque. E o Mendoza do Atlético Paranaense, que, cara, tá sempre participando das jogadas de gol, tem feito gols, ajuda muito o Viveiros aqui no ataque do Atlético, é uma boa aposta aqui também, uma boa chance de marcar gol, uma boa chance de pontuação aqui. Ele traz também o Pedro, que joga contra o Atlético Mineiro fora de casa. Aqui eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que é um jogo muito difícil, apesar do Flamengo estar numa fase melhor do que a do Atlético Mineiro, mas eu acho que é um jogo difícil. Então eu acabo fugindo aqui desse jogo. E eles trouxeram também o Zirupita, que, cara, meteu gol adoidado na rodada passada e foi o meu, cara, meu maior desespero. Porque, cara, o Bragantino goleou a partida, meteu 4 gols contra o Remo. Eu tinha colocado Lucas Barbosa e ele não pontuou nada. Ele era meu reserva de luxo e eu preferi ele do que o Isidro Pita. Mesmo o Pita sendo centroavante, eu fui no Lucas Barbosa pela regularidade dele nos jogos como mandante. Acabei me dando mal ali, putz, fiquei muito frustrado ali com o Bragantino nessa rodada. Fui mal com o Lucas Barbosa, fui mal com o Juninho Capixaba, então essa rodada não vou dar meu voto de confiança aqui pro Braga, tá? E os times, agora, olhando para a defesa, os times com maior chance de jogo zerado. É aquele time que, cara, você pode apostar no goleiro, você pode apostar no zagueiro, você pode colocar lateral, que, cara, vai vir pontuação pelo time não sofrer gols. E aí aqui a gente tem o Fluminense com uma probabilidade de 58%, mais ou menos, de não levar gols, jogando em casa contra a Chape. E aí eles dão destaque para o Fábio, tem uma posição privilegiada aqui, ele é o goleiro do time, ele vem pontuando muito bem no Cartola, apesar da idade, pô, o Fábio, cara, tá mostrando que idade não conta nada para ele, que ele tá numa fase excelente, ele vive numa ótima fase, já tem anos, é um baita goleiro, eu acho que para essa rodada vale muito a aposta nele, ele é meu goleiro nessa rodada, e eu não vou mudá-lo, acho que eu tô muito em boas mãos ali, desculpa aí a trocadilho, né, pelo goleiro, mas acho que o Fábio muito bom para essa rodada. Atlético Paranaense também jogando em casa contra o Vitória, a chance de tomar gols, de não tomar gols, desculpa, é de 55%, uma probabilidade alta que eles dão a opção pelo Santos, mas o Santos eu acabei não colocando, acho que o Fábio tá acima do que o Santos aqui nessa rodada. O São Paulo jogando em casa contra o Mirassol, pelo fato do Mirassol ser um dos principais, um dos piores visitantes do campeonato. E também pelo fato do Mirassol ser o lanterninha, tá ali na zona de rebaixamento do campeonato, o São Paulo acaba tendo uma probabilidade de não sofrer gols nesse jogo. Então a probabilidade do São Paulo não sofrer gols é de 46%. E aí eles colocam aqui como risco evitar Corinthians, Grêmio, Botafogo e Inter, que são aqueles jogos que a gente acabou comentando ali um pouquinho acima, que são jogos que podem acontecer empate, e pode ser tanto um empate de 0-0 como um empate de 1-1, 2-2, 3-3. Então é melhor evitar. São jogos muito difíceis da gente cravar alguém para escalar. E aí ele traz o top times para a gente escalar nessa rodada. Então vamos com top teams. Temos Fluminense com 53%, seguido de Atlético Paranaense com também 53%. Temos o São Paulo com 48% e o Palmeiras como 36%, mesmo sendo visitante, jogando fora de casa, o Palmeiras é um time muito bom. O Palmeiras gosta de jogar sem a bola. Pô, como você jogar sem a bola? Cara, ele dá a bola para o adversário e vai pressionar lá em cima, velho. E ele joga no erro do adversário. É o que o Palmeiras gosta. Então, por isso que o Palmeiras, quando joga fora de casa, acaba sendo até mais perigoso do que quando joga dentro de casa. Então, para você que gosta do Palmeiras, que gosta dessa forma como o Palmeiras joga, temos aqui a estatística jogando ao seu lado. Beleza?
Análise da rodada feita, estatísticas colocadas aqui no campo, e agora vamos ao que interessa, vamos à escalação dos nossos times. Então é isso, galera. Vamos para a escalação. Aqui eu vou rever a escalação, porque eu já montei o time com vocês na terça-feira, e só relembrando, na rodada passada eu fiz 79,8. A média dos cartolas, tem aqui, acho que tem, né? Foi 60 e pouquinho, então eu acabei indo melhor que a média. Já tô com 912 pontos também acumulado aqui nesse primeiro turno do Cartola, com um patrimônio de 148,44. Lembrando que a minha meta de patrimônio aqui é chegar em 160 cartoletas. Acho que 160, 170 já dá pra gente montar um time bem competitivo, tá? E não ficar pensando muito, putz, será que eu preciso poupar a cartoleta para defesa, para poder aproveitar no ataque ou não? Acho que com 160, 170 você já consegue montar um time bem bacana, sem ficar se preocupando muito com isso, tá? Sem se preocupar muito com dinheiro. Então vamos lá, o time que tá agora, o meu time prévio de hoje, como que ele tá? Tá com Fábio no gol, Lucas Ramon, Remes Ferrarese e Luciano Juba, Danilo, Jean Lucas e Savarina, Viveiros, Caleri e Carlos Vinícius. No banco, Rafael para o gol, Esquivel para lateral, Freitas para zaga, Garro para meio de campo e Canóbio como meu reserva de luxo. Aqui veja, no meu time eu tô com dois volantes. Tô com Danilo e com Jean Lucas. Por quê? Porque, cara, aquilo que eu falei pro Danilo, vive em boa fase, dá muito desarme, participa das jogadas de ataque, dá assistência, faz gol, se encaixa perfeitamente para o Jean Lucas. Vive em boa fase, dá desarme, participa das jogadas de ataque e tem a seu favor nessa rodada a lei do ex. Ele joga contra o Santos, ele é um ex-jogador do Santos. Cara, a gente sabe que lei do ex não falha no futebol brasileiro. Então, vamos manter Jean Lucas aqui. Cara, duas coisas que não falham no futebol brasileiro é a lei do ex e a lei do Gil. E Savarino, que está jogando muito bem pelo Fluminense. Ele, agora com a ausência de Lúcio Acosta machucado, o Savarino tem jogado um pouco mais centralizado. Ele tem assumido o protagonismo ali do meio de campo do Fluminense. As jogadas de ataque do Fluminense passam pelos pés do Savarino. O Savarino tem um chute de fora da área muito bom. Ele tem assistência, ele tem um passe refinado. Cara, o Savarino é um jogador que pode brigar até para ser capitão do time, tá? Acho que colocar o Savarino como capitão, se você tem essa ideia, não tá muito fora não, tá? Acho que o Savarino cabe bem como capitão. Porém, para essa rodada, eu acho que quem tem a maior probabilidade de mitar e de meter gol pra caramba e sair vitorioso nessa rodada é o Viveiros. Então, por isso que eu acredito no potencial do Viveiros como atacante para essa rodada e acredito numa pontuação muito boa. E por isso que eu coloquei ele como capitão. Mas tem aquilo. Quando você coloca um capitão, ou pelo menos eu sigo por essa estratégia, que quando eu coloco um capitão, o meu reserva de luxo, eu sempre tento colocar ele da mesma posição. E por isso que eu coloquei o Canóbio como meu capitão aqui, sendo. Como capitão, não, perdão, como meu reserva de luxo nessa partida. Porém, dadas as estatísticas e dado que ali ele aponta mais uma probabilidade de fazer gols pelo Fluminense, o John Kennedy, eu vou ver se o John Kennedy está como provável. Se o John Kennedy tiver como provável, eu vou mudar aqui o meu atacante, beleza? Vamos lá, vamos ver atacante e reserva para esse trio de ataque fabuloso de Caleri, Viveiros e Carlos Vinícius. Vamos ver quem tá aqui. Canóbio, Samuel Lino, Plata, Matheus Martins. Matheus Martins meteu gol pra caramba na rodada passada, hein? Fez 21,6, cara. Mesma coisa. Pô, e aqui nesse jogo foi isso, né? O centroavante Arthur Cabral passou zerado e o Matheus Martins meteu caixa doidada. Impressionante. Vamos lá, Coelho, Breno Lopes, Lucas Barbosa, que me decepcionou muito na rodada passada. Perdi 0,31 cartoletas que ele vai, não perdi nada, mas beleza. O me decepcionou. Mendoza, que é uma das opções ali, talvez valha essa dobra, tipo, deixando o Viveiro de titular e o Mendoza talvez reserva. Acho que cabe também. Para valorizar, ele precisa de pouquinho, precisa de 3,53.
Então acho que vale a pena aqui a aposta também. Vamos lá, Borré não, Cristian Oliveira não, é namorado, Amuzu, Carboneiro, Aleph Manga, Isidro Pita, Vitinho, Eric Puga. Cadê o homem? Ferreira, Everaldo, Pavon. O Pavon aqui é embaçado porque o Pavon, apesar de ele ser atacante, ele tem sido aproveitado muito como lateral direito. Então, se você está pensando talvez aqui em pontuar com gols, talvez não vai ser aqui que ele vai te entregar ponto, tá? Então, tome sempre esse cuidado. René, Moisés sempre que entra marca gol, né? Impressionante, cara. Ele e o Tassiano ali no Santos, apesar de não terem tanto carinho da torcida, eles sempre marcam gols ali, né? Então vamos lá, Vinicinho, N, André, ó, o John Kennedy não tá como provável, viu? Então meio que perigoso a gente confiar na estatística ali. Talvez se ele entrar no segundo tempo, pode meter gol? Pode meter gol. Vamos dar uma olhada aqui se ele tá com dúvida mesmo. Filtrar. Papapá, papapá. É que aí é muita gente, né, como dúvida no Fluminense. Aqui o John Kennedy, 10.05. Caberia muito bem com o meu reserva de luxo aqui, hein? No lugar do Canóbio. Só que tem isso, a gente não sabe se ele vai ser titular, se ele vai entrar durante a partida. Talvez é melhor a gente segurar. Eu vou segurar um pouco essa troca de Canóbio por John Kennedy, porém, agora eu tô um pouco mais propenso a trocar o Canóbio pelo Mendoza, cara. Por enquanto. Porque eu acho que eu já tô convencido de que Canóbio talvez não seja meu reserva de luxo favorito. Acho que eu posso colocar o Mendoza, perdão, e de repente, hoje é quinta-feira, fechando esse vídeo, se no sábado, de repente, antes de fechar a rodada, o John Kennedy começa a aparecer como provável, aí eu vou colocar o John Kennedy. Senão eu vou seguir com o Mendoza como meu reserva e o Mendoza como meu reserva de luxo aqui para de repente substituir o Viveiros, substituir o Carlos Vinícius, que é a minha aposta para essa rodada, que é onde eu acho que eu posso talvez me diferenciar da galera, porque eu acredito que o Carlos Vinícius não deve estar sendo o jogador ali mais escalado, tal. Até vamos confirmar aqui a escalação só para não perder. É que eu vou continuar mantendo o Garro sim no meu time como reserva, caso o Danilo, Jean Lucas ou o Savarino não entrem para jogar. Mesmo sendo um jogo contra o Vasco, mesmo sendo um jogo difícil ali para a gente ter algum prognóstico aqui, eu acho que o Garra é um tipo de jogador que o Fernando Diniz gosta. É um tipo de jogador que o Fernando Diniz consegue extrair o máximo dele. O Garra é um jogador que tem muita técnica, é um jogador muito habilidoso. Eu acho que ele vai dar muito certo jogando com o Fernando Diniz. Então, por isso que eu mantive o Garra aqui como o meu meia. Freitas foi ali muito pela opção que a gente tinha e dos jogadores que a gente tinha ali na época para poder colocar, e acredito que até pelo preço do Ferrari 563, que é o mais barato aqui, o Freitas acho que está de bom tamanho para ser reserva. Acredito que se o Ferrari, por exemplo, não jogar, se o Freitas entrar, eu acho que o Fluminense não deve levar gols. Apesar de estar dobrando aqui com o Fluminense, se eu triplicar, eu acho que tá suave para essa rodada. O Esquivel, lateral esquerdo, cara, ele participa muito da jogada ofensiva do Atlético Paranaense, então é uma boa opção para laterais. E eu acho que essa é uma rodada boa para laterais, então por isso que eu gastei uma graninha boa com o Luciano Juba. Cara, toda vez que ele joga em casa é fantástico. E o Lucas Ramon, que participa muito dos desarmes e tem chegado muito na frente ali, jogando com o São Paulo, jogando ali com o Arthur. Ele acaba fazendo uma dupla muito boa. O Arthur, ele pega a bola e corta muito para o meio. Ele é um jogador canhoto que está jogando pela direita. Então a tendência é ele pegar a bola e não partir para o fundo. É ele abrir o jogo para o meio, ele ir para o meio, se movimentar para o meio e abrir espaço para o Lucas Ramon passar no corredor da direita. Então acaba tendo ali o Lucas Ramon muita chance de dar assistência, de dar algum cruzamento e chegar e entrar dentro da área. Então por isso que eu aposto bastante no Lucas Ramon, não só na parte defensiva com os desarmes, mas também com a parte ofensiva. E o Rafael, acho que se o Fábio não jogar, eu acho muito difícil o Fábio não jogar, acho que o Rafael tem chances ali com as defesas de fazer uma boa pontuação e também talvez segurar um SG, tá? Pra gente. Então, sem mais delongas, vamos confirmar aqui a escalação.
E aí, clubista, curtiu essa escalação? O que que você achou dela? Você acha que a gente vai imitar, não vai imitar? Quem que você acha que vale a pena você colocar aí no seu time? Quem que você teve aí de inspiração para colocar no seu time? Você acha que eu viajei em alguma escalação? Você acha que, puta, faz sentido alguma coisa aí? Deixa seu comentário no canal. Fala aí o que que você pensa em colocar como seu capitão. Pensa quem você pensa em colocar como seu reserva de luxo, beleza? Aí, cara, não se esqueça. Dedo no like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.